Meus amados irmãos, quem vos fala é a missionária Andréa de Jesus. Aqui nós não vamos falar de religião, de denominações religiosas. Aqui nós queremos conversar sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou infinitamente, aquele que passou aqui na terra para trazer a presença de um Pai que nos ama, um Pai que deseja compartilhar do nosso convívio, um Pai que deseja ser amado, um Pai que deseja caminhar conosco nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de tristeza, um Pai que quer ser Pai e que deseja que você seja filho. Isso me traz na lembrança uma passagem bíblica que me toca muito o coração. É o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, ele sobe ao monte, assenta-se. Os discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar-lhes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus, ele nos deixa a mensagem do Sermão da Montanha. Mas o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é aquela pessoa que tem um coração humilde. É aquela pessoa que tem a capacidade de enxergar o outro, tem empatia e amor. Ser pobre de espírito é aquela pessoa que tem um coração de criança. Jesus, na sua passagem, quando as crianças chegaram a ele e os discípulos foram afastar as crianças, Jesus os repreendeu e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque serão daqueles que se assemelharem à criança os possuidores do reino dos céus. Ser pobre de espírito é ter um coração de criança, um coração humilde, um coração que não guarda rancor, um coração que confia e confia no Pai. Isto significa ser pobre de espírito, e é a estes que Deus diz: deles é o reino dos céus. O Senhor também nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós choramos nas nossas caminhar do dia a dia, ou em razão de uma alegria, ou em razão de um sofrimento. Mas o que é que nos causa dor? A dor, ela é fruto do nosso apego. Apego a pessoas, apego a coisas, apego a situações. Geralmente nós sofremos ou porque alguma pessoa querida faleceu. Até mesmo quando um animal a quem amamos, chega o momento deles e eles partem. Ou porque alguém nos deixou, ou porque alguém nos magoou. Mas é sempre o sofrimento é fruto em relação de um apego a uma pessoa, a coisas materiais. Quantas pessoas sofrem porque não possuem o que almeja ter materialmente falando? Ou porque não tem uma casa, ou perdeu uma casa, ou porque não tem um carro, perdeu um carro. Ou porque perdeu um cargo. Quantas pessoas sofrem pelas situações que deixaram de viver? Você não será amanhã julgado pelo que você tinha, pelo que você era. Você será julgado pelo bem que você espalhou. Jesus nos disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qual é a verdade de Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo é que nós só encontraremos a verdadeira felicidade quando encontrarmos Deus em nós mesmos. Porque só Deus tem a capacidade de nos preencher e de nos fazer sentirmos completos. As nossas lágrimas só serão verdadeiramente colhidas e consoladas quando deixarmos de buscar consolo no mundo e formos buscar consolo em nosso Deus, que é nosso Pai. A natureza, ela nos ensina que a alegria consiste em doar-se. Olhe para os rios, eles não bebem de suas águas. Olha para as plantas, elas não comem de seus frutos. Olha para as flores, elas não exalam para si. Olha para a luz do sol, ela não ilumina a si próprio, mas a nós. Deus, que é Pai, que é bom, Ele sempre está a nos doar. Ele nos deu o sol que brilha para nós. Ele nos deu as plantas que traz seus frutos, que nos alimenta. Ele nos deu a água que vem do mar, dos rios, para saciar a nossa sede. E Ele é tão carinhoso que Ele nos dá as flores para sentirmos o exalar dessas flores. Deus é amor. Deus é aquele que deseja secar as nossas lágrimas. Quando nós chorarmos, devemos sim buscar consolo em Deus. E é por isso que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que choram, que serão consolados. Mas serão consolados aqueles que buscarem aquele que pode te consolar. E só quem pode nos consolar verdadeiramente é Jesus, é o Pai. E o Senhor continua nos dizendo: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Jesus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus está a nos dizer que a terra é a herança daqueles que têm um coração em paz, o coração em mansidão, o coração que só se conquista em comunhão com Cristo. Nós somos seres imperfeitos, nós somos seres que caminhamos na conquista do Cristo divino em nós. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos caminhar com Cristo, que nós devemos ter a convicção que o nosso pastor é Jesus Cristo. É Ele que tem o ensinamento que nos liberta. É Ele que tem o ensinamento que nos dá vida. É Ele que tem o ensinamento da sua vida, das suas palavras, do seu exemplo que devemos seguir para encontrar a verdadeira felicidade, para sermos felizes e herdar a terra. E o Senhor diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o que significa ter fome e sede de justiça? Por que Jesus colocou ter fome, ter sede, para se alcançar a justiça? Nós devemos ambicionar que a justiça se faça, como desejamos o pão para nos alimentar. Se nós não comermos, o nosso corpo não sobrevive. Se nós não bebermos da água, nós não sobrevivemos. Da mesma forma, a justiça só será uma realidade na nossa vida
quando a buscarmos como buscamos o pão, como buscamos a água, conseguirmos compreender que ela é essencial para o nosso caminhar. Mas essa justiça de Jesus, ela é uma justiça ampla. É uma justiça em que todos se vejam como irmãos, em que todos têm o direito de ter comida, em que todos têm o direito de ter alimentação, em que todos têm o direito de ter um lar, uma casa para habitar. Deus não faz acepção de pessoas. Todos são filhos de Deus. Quando os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar. O que foi que Jesus disse? Pai nosso. Para dizer que Deus é Pai. E é Pai de todos. E como Pai de todos, Ele ama todos. E Ele não faz acepção de pessoas. E é por isso que desejamos que a justiça social e a justiça seja para todos, porque todos são filhos. E se desejamos Deus como Pai, devemos olhar o próximo como nosso irmão. Meus amados irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com teu irmão, com teu amigo, compartilha com aquele que porventura tenhas tido alguma desavença para dizer: olha, eu quero estar contigo, eu te perdoo, te peço perdão. Meu amado irmão, se inscreva para que essa palavra de Cristo possa ser propagada e levada para os outros, para que eles conheçam que Jesus os ama e quer conviver, compartilhar, amá-los e ser amados. Fiquem com Deus. Amém.